Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais um vídeo de cálculo 3 e o vídeo de hoje é integrais de superfície de segunda espécie ou integrais de superfície de campos vetoriais, ok? A gente viu no último vídeo de teoria integrais de superfície de primeira espécie, onde você está integrando uma função f de xy. Agora nós vamos integrar um campo vetorial f de xyz. Ou seja, ele é de R3 em R3. Então ele tem três variáveis, mas a imagem dele é um vetor. Na primeira espécie, você tem uma função f de xyz de três variáveis, mas cuja imagem é um número. Ok? Então hoje vai ser segunda espécie. Observa a analogia entre integrais de linha também. Que na integral de linha tem de primeira espécie, que é integral de linha de uma função, ou campo escalar, e integral de linha de segunda espécie, que é integral de linha de um campo vetorial, certo? E agora a integral de superfície de segunda espécie também, ok? É tudo uma generalização da integral de linha aqui, mais ou menos. Então a gente vai motivar essa integral de superfície de segunda espécie com a necessidade de calcular o fluxo de um fluido através de uma superfície. Então suponha que você tem no espaço um fluido escoando. Esse fluido pode ser líquido ou pode ser gasoso, ok? Pode ser um gás em expansão, por exemplo, ou um líquido escoando, certo? No espaço, ou qualquer modelo físico de um fluido escoando no espaço, ok? Um rio, ok? Você está examinando o fluxo de um rio, ok? E esse fluido, então, ele tem uma velocidade estacionária que não depende de t. Então, em todo ponto, ele tem uma velocidade v de xyz. Não muda com o tempo, mas ela muda com o ponto. Então, num ponto tem uma velocidade, no outro ponto tem outra, no outro ponto tem outra, no outro ponto tem outra, no outro ponto tem outra. Tá claro? Então, em azul aqui, eu desenhei a velocidade. E ele tem uma densidade variável. Então o fluido a princípio ele tem densidade variável. Em cada ponto ele pode ter uma densidade diferente. Densidade massa sobre volume, ok? Então o problema é o seguinte: calcular a vazão do fluido através de uma superfície S no sentido escolhido. Então essa superfície aqui não é uma superfície que impede o movimento. É simplesmente uma superfície de teste que você cria ela para ver o quanto de fluido, de massa de fluido, está atravessando ela por unidade de tempo. Então pensa num rio, por exemplo, você coloca uma rede, né, transversalmente ao leito do rio. Então você quer saber qual é a massa de água, né, que está escoando através, que está atravessando aquela rede ali, né? A rede não está impedindo a água de passar, tá? Você só tá criando ali um elemento para medir, certo? Uma fronteira ali. Quanto que está passando nessa fronteira através do tempo, né? Você tem várias aplicações em hidrodinâmica, em dinâmica de fluidos, em eletromagnetismo também, fluxo de campo elétrico. Então a integral que a gente vai definir aqui tem várias aplicações em diferentes áreas da ciência, ok? A gente vai considerar aqui que é um fluido, certo? Então está atravessando aqui essa superfície. É a mesma modelagem que a gente fez há um tempo atrás aí para o fluxo através de uma curva. A gente tinha lá em R2, certo? Em R2 a gente, né, deixa eu desenhar para vocês aqui, ver se vocês lembram. A gente tinha uma curva fechada aqui e tinha um fluxo, né, um fluido escoando aqui. Então a gente queria saber o fluxo líquido, quanto que está entrando, quanto que está saindo. Então fluxo de F através de C era essa curva aqui, né, fechada, a gente viu que era F escalar em ds em C, ou F, a integral, né, de F escalar dr ortogonal, ok? Onde N é o vetor normal, F, né, é o campo, não necessariamente ele aponta na direção,
o ds, esse pedacinho aqui, e o dr ortogonal é um elemento infinitesimal aqui orientado na direção normal, ok? Ele tem o comprimento do ds, mas ele tem a direção do vetor normal unitário. A gente viu que o fluxo era isso aqui, ok? Isso em R2, cálculo vetorial em R2. O que a gente vai fazer aqui é generalizar isso para o R3, ok? Então o que a gente faz? A gente considera, a gente quer calcular a vazão do fluido através da superfície no sentido escolhido. Por que no sentido escolhido? Porque pode ser para lá ou para cá, tá? Então se eu escolher calcular para lá, o fluxo está atravessando para lá. Se eu escolher calcular para cá, é só trocar o sinal, tá claro? Então só muda o sinal aí dependendo da direção que a gente escolher. Então P é um ponto na superfície, ok? Seja P um ponto na superfície. Seja D, então P, não está dando para ver, mas P é um ponto aqui. Seja DS um elemento de superfície em torno de P, ok? Então DS é uma abertura aqui que a gente está fazendo aqui em torno do ponto, infinitesimal. A gente vai calcular só o que está passando de fluido através daquele DS. Depois a gente vai somar. Então seja N o vetor normal unitário, normal superfície S, no ponto P. Então esse vetor aqui, ele faz 90 graus com o plano tangente à superfície, ok? Então ele é normal superfície, naquele ponto. Seja dt um intervalo de tempo e dv um volume de fluido que sai nessa abertura aqui após um tempo dt. Seja dm essa massa. Então, veja bem, aqui está o fluido. Aliás, aqui está a velocidade do fluido, esse vetor v aqui, ok? Esse vetor v aqui. Ele não necessariamente está na direção do vetor normal. Cada ponto ele vai estar numa direção. Antes, né, de você deixar o fluido escoar, você tem um volume aqui, ok? Que está aqui. E esse volume é o volume dV. E depois de um tempo dt, esse volume é o que atravessa a superfície, tá claro? É o volume de fluido que atravessa a superfície. Ele vai atravessar na direção do vetor aqui, ok? E dm é essa massa. Eu posso calcular tanto em termos do volume quanto em termos da massa, ok? Agora vamos ver então o que acontece. Pega os pontos aqui na superfície, certo? Como eles estão muito próximos do P, porque isso aqui é infinitesimal, eles vão ter uma velocidade aproximadamente igual a do P. Então todos vão se mover na mesma direção que o P, ok? O P ele tem essa velocidade V aqui. Qual que é o deslocamento que P vai sofrer após um tempo dt? Ora, deslocamento é velocidade vezes tempo. Então o ponto P que estava aqui, depois ele vai estar aqui, ó. Tá claro? Então esse aqui eu vou chamar de P'. O ponto P inicialmente ele está aqui, ele é deslocado para cá, P'. O deslocamento é VDT. O vetor V está aqui, o VDT é um vetor um pouco menor que o VDT. Que o V, aliás. Ele tem a mesma direção e sentido, mas é multiplicado por um escalar dt. Ok? Então todos os pontos aqui, ó, vão se deslocar nessa superfície, nesse elemento de superfície ds, vão se deslocar o mesmo tanto. Mesma quantidade VDT, na mesma direção. Tá claro? Então eu quero calcular esse volume. Vamos girar isso aqui, certo? Girar assim, ó, e fica assim o desenho, ok? Dando um zoom ali, fazendo com mais detalhes só aquela região ali. Ou seja, o P está aqui, após um tempo dt, o P' está ali, é o P', ok? A gente quer calcular esse volume aqui, é o volume que atravessou a superfície, tá claro? Então, antes aqui tinha um cara aqui, depois de um tempo dt, essa superfície que está aqui, ó, esse volume final que está aqui, esse fluido, ele vai estar exatamente na superfície, ele vai estar chegando na porta ali, tá claro? O que tem para lá dele não vai estar saindo, certo? Então como é que a gente calcula? A gente observa que a gente tem aqui um paralelepípedo, dv é uma espécie de paralelepípedo. Ele tem uma base, ds,
e uma altura. Então a gente calcula a base, o volume dele é a área da base vezes a altura. A área da base é ds. A altura dele é dl. Eu chamei de dl, tá claro? Então é ds vezes dl. Agora, quem que é esse dl? Aí que tá. Observa que o deslocamento aqui, ó, é vdt, ok? Só que o normal é nessa direção n aqui. Então, o dl é uma medida do quanto o vdt aponta na direção do n. Então, o dl é a projeção ortogonal de vdt sobre n. Como n é unitário, isso dá o produto escalar de vdt com n. Tudo bem? Pensa, por exemplo, que o v é na direção do fluido. Se o v na direção do fluido, na direção do normal, desculpa, a altura aqui vai ser vdt, porque v escalar n, como o v na direção do n, o v escalar n vai dar a própria norma do v, vai dar o próprio módulo da velocidade. Agora, pelo contrário, a velocidade está aqui, né? Se ela for normal, isso aqui dá norma de v vezes dt. Se o v apontar na direção tangente à superfície, ou seja, o fluido está nesse ponto, ele está andando assim, ou seja, ele está andando daqui para cá, nada está atravessando, só daqui para cá. Qual que vai ser a projeção? V escalar n vai ser zero, porque V vai fazer um ângulo de 90 graus com n, tá claro? Você tem que pegar essa projeção aqui, V dt escalar n. Como n é unitário, ela é dada por isso, o dl. Então, ds dl vai dar ds vdt escalar n, que eu vou escrever da forma v escalar n, ok? E dt eu vou passar para lá o ds também, ok? Então, o produto escalar de v com n vezes ds dt. Agora, qual é a massa de fluido que atravessa? O volume é dv. Agora, a densidade é massa sobre volume. Então, se a densidade é massa sobre volume, a massa é densidade vezes volume, ok? Então, a quantidade de massa do dm aqui, do dv, é a densidade no ponto P, porque como isso aqui é muito pequeno, a densidade em todos os pontos é aproximadamente a densidade no ponto P, vezes dv. Então fica ρ vezes dv, que é isso aqui, ρv escalar n ds dt, ok? Então, a massa de fluido que atravessa S após um tempo dt, atravessa toda a superfície, você vai somar o que atravessa em todos os pontos, tá claro? O que atravessa nesse ponto é isso, o que atravessa nesse ponto é isso, só que com o V e o N e o ds calculados em P, tá claro? Então, você vai mudando o P, vai somando, então você tem uma integral de superfície. Qual é a integral de superfície? Disso aqui vezes ds dt. Isso aqui é como se fosse uma função escalar. Por enquanto é uma função escalar, que v escalar n é um número multiplicado pelo número é p. Então isso aqui varia, isso aqui é como se fosse uma função f de x, y, z, ds, dt. Tá claro? A massa total que vai atravessar após um tempo dt é a integral de f de x, y, z, ds, vezes dt. Ok? Se você quiser saber a vazão, ou fluxo, ou taxa de escoamento através de S, ou seja, quanto de massa atravessa por tempo, você divide pelo dt, você tem o dmzão dt. Então vai ser essa integral de superfície aqui, ó, de fzinho de x, y, z. Quem é o fzinho? É a densidade vezes a velocidade, produto escalar com vetor normal. Isso tudo aqui varia com ponto. Normal, ó, o normal ele varia com ponto também, tá claro? A velocidade também, a densidade também. Vamos ver as unidades do lado direito. Unidade ds é área. ds é um elemento de área de superfície. A unidade de v é comprimento sobre tempo, velocidade. O n não tem unidade, ele é só um vetor. O ρ é massa sobre volume, que é densidade. Então, observe que aqui tem comprimento vezes área da unidade de volume. Unidade de volume que corta, fica massa sobre tempo. Tá claro? Então, a unidade disso aqui realmente é massa sobre tempo. Então, essa integral aí representa o fluxo de um campo, né, de um fluido através de uma superfície. Se ρ é a velocidade, a densidade e v é a velocidade do fluido, isso aqui representa a quantidade em massa de fluido que atravessa a superfície.
Então, se você, por exemplo, sabe a densidade lá dos rejeitos da barragem lá que quebrou, da barragem lá de Mariana, você sabe a densidade média dos pontos, você sabe a velocidade com que os pontos, o fluido passa num ponto no rio, ok? Em todo o leito do rio ali, uma seção transversal do leito do rio, certo? Você calcula essa integral aqui, você tem quanto de massa, quantos quilos, quantas toneladas por segundo está passando ali por unidade de tempo, tá claro? Você tem que ter estimativas disso aqui para calcular essa integral de superfície. Bom, então vamos definir então o que é o fluxo de um campo através de uma superfície, que é o conteúdo aqui. A princípio, essa integral aqui é uma integral de superfície de primeira espécie, que é essa função fzinha aqui, que é dada por isso tudo vezes ds. Mas a gente vai ver que isso no fundo vai ser integral de um campo, tá claro? Então, antes de falar dessa definição aqui, vamos falar de orientação de superfície, certo? Seja S uma superfície com a parametrização R de UV com U e V num domínio, ok? O que a gente quer dizer que a superfície é orientável? A definição: a superfície é orientável se o vetor normal, dado pelo produto vetorial de RU com RV, é não nulo para todo o V em D, ok? Ou no interior de D. Esse D ponto significa no interior do conjunto D. Então, o seu vetor normal tem que ser não nulo, ou seja, ele tem que existir. Porque se ele for nulo, ele não é um vetor normal, ele é um vetor nulo, ok? Então, esse produto vetorial aqui tem que dar não nulo em todo ponto do interior do seu domínio. Então, se isso for verdade, a superfície é orientável. Por que a gente precisa de uma superfície orientável? Porque é o seguinte, ó, se essa superfície é orientável, existem dois vetores normais unitários. Quem são os vetores normais unitários? Esse aqui é um vetor normal, mas ele não é unitário. Quando você divide ele pela norma, ele fica unitário. Mas para você dividir pela norma, a norma tem que ser diferente de zero. Então é por isso que a gente exige que o vetor seja não nulo, para a gente dividir pela norma dele, porque não existe divisão por zero. Então, quando isso aqui é não nulo, a gente divide pela norma, então a gente tem dois vetores. É ele dividido pela norma dele, menos ele dividido pela norma dele. Ok? Cada um determina um lado ou uma orientação de S. Orientar S significa escolher um lado. Então, olha aqui. A gente tem a superfície aqui, S. Eu calculei o N+, que é o RU vetorial RV dividido pela norma do RU vetorial RV. Deu esse vetor aqui, ok? Se eu calcular o N-, eu só vou mudar o sentido, mas a direção continua a mesma. É um vetor ainda normal, porque esse cara é normal. Ele é unitário, porque você está dividindo pela norma. Só que o sentido dele é o contrário, é esse. Então, orientar a superfície significa você escolher um desses vetores, ou o N+, ou o N-, tá claro? Nada mais, nada menos que isso. Simplesmente isso. Então, aqui a superfície está orientada de acordo com o N+, aqui a superfície está orientada de acordo com o N-. Então, orientar a superfície é escolher um lado, ok? Pega aqui essa superfície aqui, ó. Deixa eu diminuir ela para caber na câmera. Isso aqui é uma superfície, tá claro? Ó, é uma superfície. Ela tem vetor normal em todo ponto, ok? O que é orientar a superfície? É eu escolher se o vetor normal vai estar aqui ou vai estar aqui, tá claro? Em outras palavras, se eu fosse uma formiguinha, né? Tá aqui a formiguinha, ó. É eu escolher se a formiguinha vai andar aqui em cima, desse lado da folha, ou desse lado da folha, tá claro? Então, se eu andar aqui, ó, as anteninhas vão estar apontando para cá, para essa direção. Se eu andar aqui, as anteninhas aqui embaixo, as anteninhas vão estar apontando para baixo, tá claro? Então, orientar significa eu escolher um dos lados, esse lado ou esse. Ou, em termos do vetor normal, esse vetor normal ou esse. Tudo bem? Por que a gente precisa desse conceito de orientação? Por causa disso aqui, ó. A gente quer calcular o fluxo de um campo. Então, seja essa uma superfície parametrizada.
Seja n um vetor normal, aí S é orientável também, ok? Satisfaz a definição anterior. Seja n um vetor normal, a superfície S unitário, apontando em uma orientação escolhida, ok? Então, eu tenho a superfície aqui, eu vou escolher ou esse n ou esse, eu escolho um dos dois, tanto faz. Escolhi o n pode ser n mais ou n menos, tudo bem? O que é o fluxo de F através de S na direção de n, ok? Então eu tenho um campo vetorial F aqui, esqueci de falar, né, aqui então, deixa eu escrever, F, campo vetorial. Esse campo vai ser C1, mas não vou escrever isso aqui, ok? Então, eu quero o Fzão, suponha que o Fzão seja o produto da densidade vezes a velocidade. Eu quero saber o fluxo do Fzão através da superfície. Ou seja, eu quero saber essa vazão aqui que a gente calculou aqui. Agora, eu tenho que especificar, eu quero saber o fluxo que está atravessando nessa direção ou nessa. Ou seja, eu tenho que especificar a direção normal. É essa normal ou é essa normal? Tá claro? Então, o fluxo através de S é na direção N. Ele é definido por F escalar N ds. Observe aqui, ó. Aqui a gente tem um F aqui. É o ρv escalar N ds. Então, o integral de campo vetorial é a integral da projeção de F na direção normal ds. É uma integral de primeira espécie ainda, porque isso aqui vai ser uma Fzinha, mas a maneira como a gente vai calcular, eu vou mostrar isso já, vai dar pra gente uma integral diferente, que calcula direto, tá? A gente não vai calcular assim, isso aqui é só a definição por enquanto. O que eu estou fazendo então? Eu pego o campo, faço o produto escalar com o normal e integro isso em ds. Então eu estou calculando a projeção, né? A projeção do campo. O campo quem é? O campo é o V, multiplicado pela densidade, ρ. O campo é o ρv. Eu pego então o campo, faço o produto escalar com o normal, isso vai me dar uma medida. Eu vou integrar essa medida. Onde essa medida for alta, significa que o campo está apontando bem na direção normal e eu tenho muita vazão. Onde essa medida for baixa, o campo está apontando quase na direção tangente, eu tenho pouca vazão. Então, essa integral aqui vai me dar a vazão. Se o campo é tangente à superfície o tempo todo, ou seja, imagina que a superfície está aqui, na minha mão. O campo, a direção do fluido é essa aqui, ó. Ou seja, não está saindo ninguém nem entrando ninguém. Simplesmente está sendo paralelo. Esse produto escalar aqui vai ser zero, não vai ter vazão, tá claro? Então é o fluxo, dá uma medida do fluxo. Definição para nós agora é matemática. Fluxo de um campo através de uma superfície é essa definição aqui, essa integral você tem que calcular. Agora, como que a gente calcula ela? Você pode calcular o F, calcular o N, fazer o produto escalar, mas já tem um cálculo aqui que a gente vai fazer geral para simplificar isso aqui, ok? Para a gente não ter que calcular esse Nzinho aqui. Porque quem é o Nzinho? O Nzinho é ou N mais ou N mais, ou N menos, né? Nzinho é o N mais ou N menos. Ou seja, ele é o produto, é o normal aqui, RU vetorial RV, dividido pela norma, multiplicado por mais ou por menos, conforme o sinal que você escolheu. Não sei se você escolheu para lá ou para cá, isso vai ser dado no exercício. Então é mais ou menos o normal dividido pela norma dele próprio, ok? Já o ds é a norma do normal, ok, vezes dU/dV. O último vídeo de teoria lá, integral de superfície de primeira espécie. Então, em vez de calcular F escalar N e integrar com relação a ds, primeiro eu vou fazer um cálculo aqui geral, vocês nunca mais vão precisar fazer esse cálculo, mas eu vou fazer um cálculo que vai modificar isso aqui. Vamos ver quem é o NDS. N é isso aqui, ds é isso. Então, o NDS é mais ou menos RU vetorial RV dividido pela norma de RU vetorial RV, e o ds é norma de RU vetorial RV dU/dV. Então, quando você calcula NDS, esse cara corta com esse.
E aqui fica só o du, dv e esse cara aqui. Então, o NDS é um mais ou menos RU vetorial RV du, dv. Tá claro? Ou seja, se você fosse calcular isso aqui como um integral de superfície de primeira espécie, você ia calcular esse cara, ia fazer o produto escalar com f e ia integrar multiplicar por isso e integrar. Só que, no fundo, quando você faz o n vezes o ds, você obtém um outro vetor que cancela essa norma, então você não precisa calcular a norma mais. Entendeu? Esse cálculo a gente está fazendo aqui para não precisar calcular a norma do ds, nem a norma do normal aqui, ok? Então, esse NDS é esse vetor aqui, ó. É o vetor normal, R de UV, mais ou menos, por causa do sentido, eu não sei qual que você escolheu, e vezes du, dv. Então, suponha que você tem um vetor normal aqui, RU vetorial RV. O normal unitário tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção e sentido, só que ele tem tamanho 1, ok? Então, o normal unitário, nesse caso aqui, ele é menor que o RU vetorial RV, certo? O menos RU vetorial RV está aqui, ó, ok? Quem que é esse vetor aqui? Eu vou chamar esse vetor de ds vetor. O ds vetor é o RU vetorial RV du, dv com mais ou com menos. Ele vai ser para nós o elemento de superfície orientado. Ele possui a mesma direção e sentido que o n, só que ele é multiplicado por du, dv. Então, quem que é o ds vetor? É um cara aqui, por exemplo. Poderia estar aqui também, se fosse com menos. Tanto faz, ok? Então, o ds vetor está aqui, ó. Observa qual que é o comprimento do ds vetor. É o comprimento de mais ou menos RU vetorial RV du, dv, porque o ds vetor é isso, é esse vetor aqui. Esse comprimento aqui vai dar comprimento de RU vetorial RV vezes du, dv, que dá ds. Então, esse vetor aqui, ds vetor, ele tem a informação do ds, ou seja, o módulo desse vetor aqui é o tamanho do ds, mas tem informação de direção e sentido. Tá claro? Então, ele tem a direção e sentido de n, mas tem a norma do produto, a medida do ds aqui. Tá claro? Então, ele tem muito mais informação que só o ds, porque ele tem o sentido também, dado do normal. Tá claro? Por isso que a gente vai usar muito ele agora em integrais de segunda espécie. Ele é esse cara aqui, o ds vetor aqui. Ele já simplifica o cálculo. Então, qual que é a maneira de calcular o fluxo? Pela definição, é a integral de f escalar em nds. Só que o nds a gente viu que é isso aqui e chamou de ds vetor. Então, a simplificação através do cálculo de nds, o fluxo vai ser a integral de f escalar ds vetor, tá claro? Então a gente troca nds por ds vetor. Então essa aqui também é uma definição alternativa para fluxo, que tem o mesmo sentido. Você não precisa escrever nds, simplesmente escreve ds vetor. Você já está englobando a informação de sentido, direção e comprimento, tudo no ds vetor. Agora, né? Qual que é a maneira de calcular? Você substitui a parametrização, você calcula o f na parametrização, que você vai integrar em relação ao u e v no domínio D. Então, em vez de ter x, y, z, o x, y, z é o r de uv. E quem é o ds vetor? O ds vetor é... Cadê o ds vetor? Tá aqui, ó. É o RU vetorial RV du, dv. Tudo bem? Tem o mais ou menos está aqui. Tudo bem? Então o fluxo você vai calcular dessa maneira aqui, vai ser uma integração em relação ao UV. É uma integral de primeira espécie, mas no fundo fica sendo uma de segunda espécie, porque você calcula o campo na parametrização, calcula o vetor normal do campo, sem calcular a norma dele, calcula o produto escalar de f com o vetor normal, integra isso com relação a du, dv.
Tudo bem? E daí, umas observações aqui. Esse mais ou menos depende da direção que você escolheu, do sentido que você escolheu, do lado. Então, se eu pedir, calcule o fluxo da superfície na direção para cima, ou seja, esse vetor aqui, ó. Ok? Então, se é o fluxo nessa direção, você vai calcular o normal. Se o normal apontar nessa direção aqui, vai ser mais. Agora, suponha que o seu normal aponte nessa direção. Então, como o normal está na direção contrária que eu orientei o fluxo, então você tem que multiplicar por menos, tá claro? Então, esse mais ou menos aqui depende do seu problema. Eu vou falar, calcule o fluxo do campo tal através do paraboloide na direção para cima. Então, você vai ter um paraboloide, você quer o fluxo para cima. Você vai escolher uma parametrização qualquer para o paraboloide, calcular o vetor normal do paraboloide. Esse cara aqui. Você vai olhar se esse vetor normal aqui aponta para cima ou para baixo. Se apontar para cima, vai ter um mais. Aqui. Se apontar para baixo, como você quer o fluxo para cima, você multiplica por menos. Tudo bem? Essa integral não depende da parametrização. E se o campo é o produto da densidade vezes a velocidade, essa integral aqui representa a vazão em massa sobre tempo do fluido. Tudo bem? Bom, então tem muitos conceitos aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido todos e pensem bem, estudem a teoria antes de ir para os exercícios, ok? Entendam as construções, a parte aqui da construção, qual o significado disso. Entendam por que isso aqui é uma integral de primeira espécie, ok? Entenda a parte da orientação, que nada mais é escolher